Graça e paz, amado e amada de Deus, estamos retomando o nosso encontro com a Palavra de Deus em família, depois de um tempo de descanso, de refrigério, de poder repor as energias, viajar aqueles que puderam, mas não férias de Deus. Tenho certeza que cada um de vocês, assim como eu, buscamos aí a Palavra, meditamos nela, refletimos, mantivemos a nossa comunhão com o Pai em oração e oramos uns pelos outros, como sempre, e é isso que agrada ao Senhor nosso Deus. Amados, peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo 1, verso 16, que diz assim, lembrando aqui abaixo no descritivo, sempre os textos bíblicos que nós trabalhamos nesse devocional, e vocês podem também dar pausa nesse vídeo e poder abrir a Bíblia e acompanhar juntos. Amém? Romanos 1,16 diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do não judeu. Algumas traduções e também do grego, mas é importante a gente entender o sentido que é, na verdade, para todos aqueles que não faziam parte do povo hebreu. Lembrando que Paulo era um hebreu, era da descendência de Israel e tinha também, por direito, nacionalidade romana. Havia sido instruído na cultura grega, né? Então era uma pessoa extremamente culta e um rabi, um mestre da lei de Moisés. Tinha muito zelo pela palavra de Deus, a ponto de perseguir os cristãos, encerrá-los, então colocá-los presos e condená-los à morte por um zelo excessivo. Paulo era um religioso. Paulo conhecia a letra, a lei, mas não tinha entendimento. Até que Jesus então aparece para ele, as escamas caem dos olhos, e ele então enxerga que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é Deus, e era o Messias aguardado, e que nós tínhamos nele a salvação, e que ele era Senhor de toda a terra. Então ele passa a ser o maior pregador do cristianismo, de Jesus Cristo, da época e de todos os tempos, e deixa aí uma escrita inspirada por Deus que nos serve como guia até hoje, até os dias de hoje. Então é muito importante a gente entender. E Paulo estava falando aqui aos romanos, Paulo ainda não conhecia a igreja de Jesus Cristo que estava em Roma. Não sabemos necessariamente quem é que levou o cristianismo para lá, mas provavelmente um dos romanos que estava no dia de Pentecostes, quando Pedro fez aquele primeiro discurso lá em Atos, no capítulo 2, e aí ali mais de 3.000 pessoas foram convertidas ao Evangelho, Então provavelmente alguém dali voltou, era alguém que confiava no Deus de Israel, por isso estava lá para cultuar em Pentecostes, e ele essa pessoa volta para Roma e começa então a pregar Jesus Cristo como Senhor. E Paulo, então, usando as Escrituras, todo o Antigo Testamento, ele começa a justificar, a pregar Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus e o Salvador do mundo e Senhor de toda a terra, Mas o mais importante aqui, amados, é entendermos primeiro o seguinte. Paulo estava dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. Então, primeiro vamos entender o que é Evangelho, Essa palavra Evangelho a gente vai ver, por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 2, quando Jesus nasce em Belém e um anjo de Deus desce para alguns pastores que estavam cuidando dos seus rebanhos à noite e diz que a glória de Deus iluminou todo aquele lugar, E os pastores ficaram assustados, mas o anjo disse assim, não vos assusteis, não tenham medo, porque eu vos trago boas novas de Deus para vocês e para toda a humanidade. É que em Belém, na cidade de Davi, nasceu Jesus.
o Salvador e Senhor do mundo. Amados, então, quando o anjo disse, eu trago boas novas de Deus para alegrar vocês, essa palavra boas novas é evangelho. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Então, quais eram as boas notícias de Deus para nós? Era justamente o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador e Senhor de toda a terra. Jesus é o Evangelho, é a essência do Evangelho. Ele veio para resgatar aqueles que haviam se perdido. Ele veio para reconciliar o mundo com o Pai. E para que isso acontecesse, ele precisava também se sacrificar como um cordeiro perfeito. Porque o povo de Israel entendia que não havia perdão de pecados sem sacrifício, sem derramamento de sangue. Muito embora em Hebreus nós vamos ver que o sangue de animais era impossível para a salvação e para a remissão de pecados. E por isso era algo que era feito constantemente. Mas Jesus veio para fazer esse sacrifício de uma vez por todas. E ele carregou sobre a cruz, sobre ele, sobre o seu sacrifício, todos os pecados da terra, os meus e os teus. A palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um único ser humano que não tenha pecado. Portanto, todos dependem da graça de Deus. Jesus veio trazer esta graça e pagou todo o inscrito de dívida que pesava sobre você e sobre mim. Glória a Deus por isso. Essa é a boa notícia de Deus. E essa boa notícia é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem nisso. Se você crê em Jesus, na sua obra, na sua ressurreição, e que agora nós temos vida pela graça de Deus nele, então ela tem poder para te salvar e para te levar para o reino de glória que está preparado para todos aqueles que amam a Deus. Amados, então esse é o primeiro texto que nós vamos usar como base. Evangelho é Jesus Cristo. O segundo texto está em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Jesus falando: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, aqui nós temos uma promessa de Jesus. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Amados, Jesus estava falando para um povo que estava sobrecarregado, que estava cansado de tanta carga que os religiosos da época colocavam sobre eles. Não comam carne, guardam sábado, façam isso, façam aquilo, deem o dízimo. Enfim, era tanta tradição humana, lavem as mãos. Era muita coisa, muita tradição humana, muita regra humana, que não tem valor para Deus. Mas aquilo sobrecarregava. Por quê? Porque os religiosos diziam: se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não fizer aquilo, você vai para o inferno. Se você não fizer tal coisa, você não tem parte com Deus. E assim era. Então aquele povo estava escravizado pela religiosidade daqueles sacerdotes. E assim é hoje ainda em muitas religiões. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho com um pouco mais de detalhe. Mas o fato é que Jesus estava dizendo: tudo isso não tem valor, venham a mim e eu vos aliviarei, o meu ensino. Então vejam, venham a mim vocês que estão cansados e eu vos aliviarei, tomem sobre vocês o meu ensino, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração.
Eu sou humilde, eu não sou como aqueles que ficam olhando para si mesmos, que se preocupam com os primeiros lugares nas sinagogas, a reverência na rua, o ser chamados de pais. Amados, tudo isso é vaidade do ser humano. Sórdida ganância. Quererem estar no lugar de Deus, ser o representante de Deus na terra. Era isso que eles viviam e nós vemos acontecer até hoje. Mas Jesus estava dizendo: aprendam de mim. Se vocês virem a mim, vierem ao Evangelho, vocês aprenderem de mim, vocês vão ver que o meu fardo é muito leve. O meu jugo é suave. E vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Era isso que Jesus convidava e convida até hoje. E só pelo Evangelho nós temos essa convicção, esse discernimento. É quando nós oramos ao Espírito Santo e lemos, e as escamas caem dos nossos olhos, que nós enxergamos a beleza e a simplicidade do Evangelho de Deus. A religiosidade, amados, ou legalismo, que prega Cristo mais alguma coisa, isso não tem valor nenhum para Deus. Isso nos afasta da graça de Deus. Entenda, graça é imerecida, é de graça. O salário para quem trabalhou não é graça, é merecimento. É uma dívida que o patrão tem com o trabalhador. Ele trabalhou, então ele merece. Mas graça, amados, é imerecida. Eu não fiz nada. Não há nada que eu possa fazer para merecer de Deus a salvação, para merecer de Deus o seu amor, o reino eterno. É graça. E a graça que vem única e exclusivamente em Jesus Cristo. Eu estou falando da suficiência de Cristo. Mas a religiosidade ou legalismo prega a Cristo mais alguma coisa, como acontecia naquele tempo. Então, tanto que no começo do cristianismo, nós vamos ver pelas cartas de Paulo, de Pedro, que eles lutavam contra esse legalismo. Por quê? Porque os judeus cristãos diziam que também tinham que circuncidar, tinham que seguir as leis de Moisés. Circuncise seu filho, senão não terá vida eterna. Então, creia em Jesus Cristo e guardem o sábado. Creia em Jesus Cristo e não comam carne de porco. Creia em Jesus Cristo e não tomem o sangue. Amados, tudo isso era legalismo. Era sombra do passado. Mas que agora não havia mais necessidade desta sombra, como aqueles sacrifícios de animais. Era sombra da obra de Jesus Cristo. Agora nós temos clareza e vimos a glória de Deus refletida em Cristo Jesus. Não precisamos mais das sombras do passado. Era isso. Então, hoje o que nós vemos, Olha, fé em Jesus mais dízimo, fé em Jesus mais não comer carne na quaresma, fé em Jesus mais algum tipo de sacrifício pessoal, fé em Jesus mas prestar auxílio aos pobres e necessitados. Amados, entendam, não que isto não tenha valor para Deus. A questão é qual é a intenção que me faz cuidar dos pobres e necessitados. A motivação que está lá no nosso coração é o que conta para o Senhor. Se eu estiver fazendo isso como resultado, como amor, como a consequência natural de quem foi alcançado pela graça de Deus, essa é a motivação certa e isto vai agradar a Deus. Se eu estiver fazendo estas coisas como meio para alcançar a graça, a salvação, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, está completamente errado.
motivação, intenção errada. Porque não há nada que eu possa fazer para merecer aquilo que foi me dado de graça pelo sacrifício do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Essa é a questão, amados. Tudo que vai contra a suficiência de Jesus Cristo é religiosidade vã. Não tem valor, nunca teve e nunca terá valor para Deus. Religiosidade vã. O que é vão? É inútil, é sem valor. Não importa para Deus isso. Então é importante também entender, amados, que religião, a palavra religião, significa religare, né? Religare lá do latim, né? Significa ligar o ser humano à divindade, né? Então, práticas religiosas que nos fazem ligar com Deus. Amados, o que nos liga a Deus é a fé em Jesus Cristo. Não existe nenhuma outra forma dita pela palavra de Deus que é a Bíblia Sagrada. Não existe outra coisa. A única vez que a Bíblia vai falar de religião está lá em Tiago, capítulo 1, no verso 17, quando Tiago diz, né, que a religião, a verdadeira religião, a religião pura, né, sem mácula diante de nosso Deus e Pai, é ser generoso, compassivo com os necessitados e não se corromper com as coisas do mundo. Não se corromper com as coisas que vão contra a palavra de Deus. Por isso que não dá para agradar a Deus sem conhecer as Sagradas Escrituras. Nós precisamos ler, meditar, orar ao Espírito Santo, que revele aquela palavra no nosso coração, que nos dê entendimento. Né? Os nossos últimos encontros lá de dezembro, nós tivemos como tema amar ao Senhor com entendimento. Jesus nos fez 2 convites, né? Ele veio ao mundo e ele pregou 2 coisas, né? Endireitai os caminhos, arrependei-vos, né? Aí ele faz 2 convites, e o primeiro é: vinde a mim. Vinde a mim e encontrem descanso e alívio. Esse foi o primeiro convite de Jesus. E aí já entendemos hoje: vem a mim que eu vos alivio, porque vocês vão aprender de mim e vão ter descanso para a alma de vocês, né? O Evangelho tem esse poder, né? Fazer vocês viverem de uma forma sobrenatural, acima das coisas naturais que a gente enxerga neste mundo físico, né? As circunstâncias, as preocupações, as tragédias e assim por diante. Mas depois que nós fomos até Jesus e encontramos esse descanso, ele faz outro convite. Ele diz: vinde após mim. O que é vinde após mim? Se imaginar Jesus caminhando e dizendo: sigam-me, vinde após mim. Ou seja, eu vou andando nas pegadas de Jesus. Eu vou seguindo o meu mestre, e isso faz de mim um discípulo. E por que Jesus, então, agora, depois que ele nos deu esse descanso, esse bem-estar, né, na presença dele, por que ele nos convida para segui-lo? Porque ele quer que nós sejamos maduros. Ele quer nos fortalecer na fé. Ele quer nos ensinar as verdades do Pai. Quer que nós tenhamos intimidade com o Pai, assim como Ele tem. Ele quer que nós cresçamos em santidade. E não dá para fazer essas coisas se nós não estivermos, então, seguindo o nosso Mestre, o nosso Deus, e aprendendo com Ele. Deus nos chama para uma vida de maturidade. Amados, o tema desse devocional é: o Evangelho não é autoajuda. O Evangelho não é autoajuda. Vamos entender que autoajuda significa auto, de autonomia, então sou eu me ajudando, ajuda dada por mim mesmo, a partir de ferramentas, né, de conhecimento, um conjunto de informações, ou seja, a partir da minha capacidade cognitiva, eu vou usando
determinadas ferramentas, dentre elas livros, frases, ou qualquer outra coisa, e vou então me auto-ajudando. Ou seja, eu dependo de mim. Só que tem um problema, amados. Eu sou humano, eu sou limitado, eu sou falho. E se eu depender só, única e exclusivamente de mim, em algum momento eu vou enfiar os pés pelas mãos. Até porque eu adoeço, eu passo por dificuldades, eu enfrento luto às vezes, né? E como é que eu posso ter poder sobre essas coisas, amados? Eu não tenho. Eu sou humano, eu sou limitado. Mas isso é autoajuda. Existem até algumas pessoas, então, líderes religiosos, que utilizam frases da Bíblia como autoajuda. E aí eu posso citar, por exemplo, né, o que o apóstolo Paulo vai falar lá, se não me engano, em Filipenses, no capítulo 4, quando ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tem líderes religiosos, amados, que usam essa frase para dizer para as pessoas que elas podem o que quiserem. Você pode ter o que você quiser, porque você pode tudo naquele que te fortalece. Deus vai te dar tudo. Tudo que você quiser, desejar. Basta acreditar, vai lá e faz. Ou dá aí uma oferta grandiosa, generosa. Quanto maior a oferta, mais Deus vai te abençoar. Amados, sórdida ganância, distorcendo a palavra de Deus. Paulo não usou essa frase nesse sentido. Se vocês lerem o que vem antes disso, vocês vão ver que Paulo estava grato porque os filipenses haviam acabado de trazer uma oferta para ele. Ele estava passando necessidade. Muito embora ele não esperasse isso, por quê? Porque ele aprendeu, ele vai dizer isso, né? Porque eu aprendi a viver com muito e com pouco. Eu sei o que é passar fome, eu sei e ter fartura. Eu sei o que é sentir necessidade e viver com muito. Eu sei todas as coisas, e todas essas coisas eu posso viver naquele que me fortalece. Ou seja, tanto na alegria quanto nas dificuldades, estando na presença de Jesus Cristo, eu posso enfrentar com muita tranquilidade, porque eu não vivo pela circunstância, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus. Esse é o sentido. Então as pessoas usam até a palavra de Deus no sentido de autoajuda. Mas isso, amado, não contribui nem para a nossa salvação, nem para o nosso bem emocional, psíquico, porque nós continuaremos a ser crianças espiritualmente falando e nunca amadureceremos na fé, que é o propósito de Jesus Cristo, de Deus, para a nossa vida. A fé revelada pelo Evangelho, amados. Então a gente pode ver lá Romanos 10, 17, né, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então é pela palavra, eu no ouvir, no meditar, no refletir, que a minha fé é fortalecida. E Paulo estava dizendo isso aqui, né? Então a fé revelada pelo Evangelho, ela nos empodera para uma vida sobrenatural, onde caminhamos acima dos motivos que normalmente nos derrubariam. Veja que o apóstolo Paulo falou é mais ou menos isso. O Evangelho ele nos empodera para viver não pela circunstância, mas sobre essa circunstância. O que é fé? Lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, a gente vê que fé é a certeza daquilo que nós esperamos. É a convicção de fatos que nós ainda não vemos. Isso é fé, amados. Veja, eu não me importo
o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, eu não me importo que eu estou desempregado, eu não me importo que os meus mantimentos estão acabando, ou eu não me importo com a doença que hoje me aflige. Eu não me importo com isso. Por quê? Porque Cristo está comigo. Eu estou na presença dele. Ele garantiu que estaria todos os dias da minha vida, ele estaria ao meu lado. E tudo eu posso viver naquele que me fortalece. Eu estou em Cristo. Eu não estou eu estou nele. Ele é o caminho pelo qual eu ando. Ele é a verdade que me fortalece. Ele é a vida eterna. Então, amados, eu estou olhando para um futuro que me aguarda. Porque, muito embora eu possa estar vivendo uma luta, eu tenho uma certeza de vitória. E não existe vitória sem luta. A questão é que eu não me deixo abalar por estas coisas, porque eu tenho a convicção da vitória. A vitória que virá ainda neste mundo, mas principalmente na eternidade. Essa é uma fé inabalável. Amados, é uma fé que coloca de lado medo, preocupação, ansiedade, dúvida. Essas coisas não estão nunca juntamente com fé, porque são opostos entre si. Mas quando eu tenho fé, eu enfrento os problemas. Eu consigo entender que Deus tem o controle de todas as coisas, que Ele é bom e que Ele não me deixará prostrado. Por isso eu vou entregar meus caminhos a Ele, confiar nele, porque eu sei que o mais Ele fará. A única coisa que eu preciso, amados, é seguir o que Jesus disse lá no final, ou quase, né? Na verdade, nós estamos falando aqui no meio, é capítulo 6 de Mateus, né? Versículo 33, né? Quando Jesus diz assim, não andeis ansiosos, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus no coração de vocês e a justiça de Deus na vida de vocês, e tudo mais o Senhor vos acrescentará. É isso, amados. Eu busco o reino de Deus na minha vida e Ele cuida do resto para mim, e eu confio nele. Isso me empodera para viver de uma forma sobrenatural, não por aquilo que eu enxergo, não por aquilo que eu vejo, não por essas circunstâncias difíceis, mas por aquilo que eu espero com convicção, porque o Senhor me dará vitória. Amados, percebe? Uma coisa é a autoajuda, eu depender de mim. A outra é a ajuda do alto, é eu depender de Deus. Isso faz toda a diferença, amados. Depender apenas, única e exclusivamente de mim, vai me trazer dor, sofrimento, angústia, depressão. Mas quando eu dependo de Deus e vivo de forma sobrenatural, pelo poder que o Evangelho, as boas notícias de Deus, me deu, me dá, é outra coisa. Viva pelo poder do alto, pela ajuda ou com a ajuda do alto. Aí vai fazer sentido, tudo posso naquele que me fortalece. Amados, vamos pensar aqui num exemplo prático em duas coisas, né? Uma frase de autoajuda e uma frase de ajuda do alto. Então, autoajuda, eu vou trazer aqui o que Napoleão Hill disse. Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Isso é autoajuda. Tudo que a mente humana pode sonhar, pode estabelecer como meta e acreditar que é possível, ela pode realizar. Muito embora essa frase, amados, possa nos ajudar em um breve momento, como já me ajudou, inclusive, no passado,
E por que isso? Porque se eu acredito que é possível, eu não vou medir esforços para que aquilo aconteça. Então, a minha crença naquela verdade vai fazer com que eu não me economize, tome decisões e haja para que aquilo aconteça. Isso vai me ajudar muito, mas não garante que eu alcance aquilo que eu determinei. Mas, sem dúvida nenhuma, vai me ajudar. Mas agora vem uma frase que é a ajuda do alto. Porque Jesus Cristo vai dizer lá em Mateus capítulo 21, versículo 22, tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai, em oração, crendo, recebereis. Amados, é quase a mesma coisa. Tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em oração, crendo, vocês receberão. Só que tem uma diferença básica, né? Enquanto eu estou dependendo de mim, naquela frase de Napoleão Hill, agora eu estou dependendo de Deus, na frase de Jesus Cristo. Essa é a grande diferença. E aí então a minha fé vai fazer com que eu entregue isso que eu pedi ao Pai nas mãos dele, porque ele enxerga além de mim, porque ele sabe o que me fará bem e o que me fará mal, e por isso eu vou confiar na decisão dele. Por isso Jesus disse ao Pai, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas seja feita conforme a tua vontade e não a minha. Mas é esse o coração que nós precisamos ter. É esse o Evangelho que nos prepara para uma vida de maturidade, para enfrentar as coisas normais, naturais desta vida e nos ajuda a viver de uma maneira sobrenatural, pela fé no Filho de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo. Amados, eu quero continuar a falar com vocês sobre esse tema, mas para não ficar muito longo o nosso devocional, eu vou parar por aqui, porque já temos bastante coisa para reflexão. Eu gostaria que vocês guardassem então no coração de vocês isso. Não busquem apenas a autoajuda, muito embora seja inevitável a gente fazer isso em algum momento, porque nós temos que fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que cabe a nós. Deus vai fazer aquilo que foge ao nosso alcance. Nós não podemos sentar e esperar, nós precisamos mesmo agir. Mas nunca haja sem antes orar a Deus e perguntar para Deus se é mesmo aquilo que você deve fazer, que eu devo fazer. Eu preciso fazer mais isso também, amados. Depender mais do Senhor. Buscar mais ajuda do alto do que autoajuda. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos homens que o Senhor inspirou para esse tema e que veio a mim, ó Pai, porque era do Teu desejo que isso acontecesse. Paizinho, eu sou imperfeito e eu compartilhei da melhor forma que eu podia, mas eu peço que o Senhor continue me capacitando para compartilhar a Tua palavra e capacitando também, Senhor, aqueles amados, esses amados que estão ouvindo esse devocional, para que as escamas também caiam dos olhos, para que os olhos do coração sejam iluminados, os ouvidos abertos e compreendam, Pai, a Tua palavra com amor e com entendimento. E não andem mais, Senhor, sobrecarregados, oprimidos. Busquem descanso em Ti, ó Senhor. Porque eu sei que o Senhor quer nos aliviar, que o Senhor se compadece de cada filho Teu. A palavra diz que o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos, sejam alcançados por Tua maravilhosa graça.
Pai, continua trabalhando a edificação da Tua igreja e nós fazemos parte dela como um tijolo ou parte do Teu corpo como um órgão. E cada um de nós tem um papel neste corpo. Usa-nos, Paizinho, capacita-nos e usa-nos conforme a Tua vontade. Abençoa, meu Deus, esses amados e as famílias aqui representadas. Dá-nos uma semana de paz, de alegria na Tua presença e buscando do alto a sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amados, uma excelente semana para vocês, boa meditação nessa palavra. Continue lendo o Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. E estaremos juntos, pela graça de Deus, se Ele permitir, na próxima segunda-feira. Em nome de Jesus. Amém.